A prática da telemedicina é cada vez mais frequente entre os pacientes. A novidade foi expandida durante a pandemia da Covid-19 em 2020 e já passou por diversas adequações para ser disponibilizadas a pacientes e profissionais da área. Sobre isso, a partir de hoje, você confere uma série especial da TV Câmara Fortaleza que aponta as vantagens e os desafios da oferta da medicina remota nos dias atuais. A comodidade de acessar a internet e participar de uma videochamada. Sim, os tempos estão modernos e a conexão entre pessoas de diferentes partes do planeta é realidade desde 1964, quando ocorreu a primeira videoconferência no mundo. Cada vez mais frequente entre os ambientes corporativos, o recurso tecnológico vem ganhando espaço na chamada telemedicina, uma estratégia necessária entre pacientes e profissionais durante a pandemia da Covid-19. Pessoas se viram dentro de casa sem poder sair, algumas com medo de procurar um hospital ou procurar um atendimento em uma clínica e voltar com a Covid para casa. Então a gente teve que correr contra o tempo para colocar em prática algo que já vinha há muito tempo, nós já vínhamos lutando para implantar, pelo menos aqui no Brasil, né? E aí com a pandemia a gente foi empurrado e conseguimos, enfim, colocar para funcionar a parte de teleconsultas. Já existia muito no mercado a parte de telediagnóstico. Aquela coisa, você faz uma tomografia, mas seu exame está sendo laudado lá em São Paulo, o paciente nem sabe. Quando ele recebe só o exame já laudado, o nome do médico, mas ele nem sabe que foi laudado fora. A utilização da telemedicina no país é amparada pela Lei 14.510/2022. Através da legislação, algumas regras devem ser respeitadas, como a autonomia do profissional da saúde, a escolha do paciente em optar ou não pela telemedicina e ainda a confidencialidade dos dados. A determinação serve tanto para os serviços de saúde da rede pública quanto particular. Através das plataformas são gerados atestados médicos, receitas e históricos dos pacientes, recursos que não eram formalizados durante a pandemia. Érica, endocrinologista do Departamento Médico da Câmara Municipal de Fortaleza, explica como se davam os atendimentos durante aquele período. No início, inclusive, a gente fazia muito atendimento por telefone, né? Não conseguia fazer nem a videochamada, né? E para dar essas orientações iniciais para os pacientes, né? Dar alguma terapêutica, pelo menos sintomática, e explicar para o paciente quais eram os sinais de alerta que iam fazer ele procurar realmente uma emergência presencial. E a gente fazia também os atestados daqui, né, de afastamento e tudo. Só que nesse momento realmente a gente fazia na mão, entregava para os chefes dos departamentos aqui. Depois que foram surgindo, né, as assinaturas digitais, que a gente consegue hoje em dia fazer isso à distância mesmo. A consulta online foi se disseminando e ganhando força entre os pacientes. Na cooperativa de saúde, onde o Diego trabalha, a ideia de ter um atendimento clínico na palma da mão já garantiu em torno de 20 mil atendimentos durante esses 2 anos de funcionamento. Existe uma estimativa que 80% das queixas a gente consiga manejar através do teleatendimento, né? Porque você, apesar de não estar presencialmente ali com o paciente, existem algumas perguntas-chave, digamos assim, que você pode fazer para aquele indivíduo para triar, digamos assim, aquele percurso da investigação clínica
E você dispõe dos métodos complementares de diagnóstico, né, exames de sangue, exames de imagem, que vão ali confirmar ou descartar aquela tua suspeita. De onde ele estiver, ou celular ou notebook, ele consegue realizar tranquilamente. A gente sempre passa algumas instruções que tem no site, né, que a gente chama de boas práticas da teleconsulta, que é que o paciente esteja em um lugar reservado, que tenha uma boa iluminação, que tenha um bom som, que tenha uma boa internet, para que a gente garanta o máximo da qualidade da consulta. Recentemente, a Prefeitura Municipal de Fortaleza aderiu à modalidade da telemedicina para os usuários do SUS na capital, em todos os postos de saúde. Com o recurso tecnológico, o poder público visa qualificar e reduzir as filas para as consultas com médicos especialistas. O sentido prático é que as pessoas, ao chegarem na unidade de saúde, que haja a necessidade de uma opinião do especialista, o médico que está lá na atenção primária, ele vai ter o acesso, ele vai ter a possibilidade de fazer essa consulta e que em 2, 3 dias no máximo ele tenha a resposta, evitando que essa pessoa vá para uma fila e espere de forma desnecessária o atendimento do especialista. Apesar da facilidade, algumas orientações são necessárias para que o atendimento seja satisfatório. Uma videochamada de qualidade acaba sendo uma delas. Quando a gente está trafegando vídeo, áudio, né, eu preciso de mais conectividade, eu preciso de mais largura de banda. Então, um pequeno ajuste que precisou ser feito, não necessariamente adquirir mais, mas priorizar isso dentro de uma rede privada, né, lá dentro do hospital, dentro do consultório, dentro da casa, priorizar esses canais que trafegam vídeo e áudio. Habituada com a prática, Camille, recém-formada em psicologia, relata a facilidade de fazer uso da teleconsulta. Como psicóloga, a gente também faz terapia, né? Muito importante. E o meu psicólogo, nem de Fortaleza ele não é. Meu psicólogo, ele é de Caruaru, no Pernambuco. E hoje em dia eu faço só teleatendimento, né? A gente marca um horário específico e é só pela videochamada. Inclusive, precisei fazer uma viagem para fora do país e continuei meu atendimento. Ele de Recife, eu lá na Itália, fiz horários gigantescos e a gente conseguiu dar continuidade aos atendimentos. Na última reportagem da nossa série sobre telemedicina, você vai acompanhar de perto a realidade daqueles que fazem uso da modalidade remota de atendimento. A modalidade de prestação de serviços de saúde à distância ainda divide opiniões entre a população. A minha filha já fez também para a netinha dela, sempre a gente usa esse tipo, principalmente na pandemia, né, que precisava muito. Não, foi muito satisfatório todas as vezes. Telemedicina não, sempre eu gosto presencial. Apesar da resistência de alguns, o método que combina tecnologia e saúde permite que profissionais e pacientes se conectem remotamente, eliminando as barreiras físicas e proporcionando mais acesso aos serviços da área. Os benefícios da telesaúde são inúmeros, vão desde a economia de tempo e dinheiro, por exemplo, até a facilidade no acesso. E essas vantagens, com certeza, são utilizadas pela Liane, que está aqui conversando com a gente remotamente através de uma videochamada, está lá de Iguatu, no sertão central do estado, e eu acho, Liane, que você é adepta, né, desse tipo de tecnologia. Sou adepta desde o começo da pandemia. Com a pandemia, eu comecei a ir para outras especialidades, inclusive, na época da pandemia, o meu filho tinha 6 meses e ia começar a introdução alimentar dele. Quando a pediatra dele daqui do Iguatu não ia mais atender. Então, eu fiquei bem preocupada, porque eu não queria que ele perdesse um acompanhamento numa fase tão especial. Foi quando eu procurei uma pediatra de Fortaleza, que me atendeu
por videochamada, pela telemedicina, e foi excelente. Liane está entre os 43% dos usuários brasileiros que fizeram uso da telemedicina durante a pandemia de Covid-19, segundo dados da Sync, líder global de comunicação em nuvem. De lá para cá, a empresária não largou mais a tal consulta online. Tanto eu economizo tempo, economizo qualquer custo de gasolina, de viagem, né? Fico no conforto de casa e, assim, os médicos que me atendem são excelentes. Essa boa receptividade garante a autonomia dos profissionais que também podem optar pela modalidade de atendimento. Rômulo é médico da família e, desde 2022, reside em Portugal. Apesar de estar em outro continente, ele atende normalmente os pacientes brasileiros através da Cooperativa de Saúde Unimed Ceará. Eu fiquei de julho de 2020 até janeiro de 2022 ainda no Ceará, trabalhando com a teleconsulta e fazendo atendimento tanto presencial como teleconsulta, fazendo atendimento misto, né? Agora eu realmente estou só na teleconsulta, para os atendimentos do Brasil. A saúde mental também é outra prioridade dentro do contexto de telesaúde. Mesmo antes da pandemia, em 2018, o Conselho Federal de Psicologia já autorizava o atendimento online. Na agenda da Ana Carla, 50% dos pacientes optam pela modalidade à distância. Preferem o atendimento online pela comodidade. Por isso, facilitar um pouco a dinâmica da própria família, né? Então, mães que têm filhos, outros profissionais da saúde, como médicos, por exemplo, que têm uma agenda um pouco mais dinâmica pelo próprio formato de trabalho. Então, o online ele é muito mais fácil de adequar do que o presencial, por exemplo, nesses casos. A psicóloga tem pacientes brasileiros que moram em países como Japão, Austrália e Estados Unidos. É que expor os conflitos na língua materna é bem mais cômodo. O nosso público, digamos assim, de atendimento lá em 2018, 2019, eram muitos brasileiros que moravam fora do Brasil, que moram fora do Brasil e se sentem mais à vontade de falar das suas questões, os seus sofrimentos, da sua vida, na sua língua materna, né, o português. Então, por vezes, eles nos procuravam na época e continuam nos procurando por conta desse vínculo com o país. A nova abordagem vem ganhando cada vez mais adeptos. Porém, alguns desafios ainda necessitam de ajustes para o pleno funcionamento da ferramenta. A gente tem a dificuldade do exame físico, né? De realmente perceber o ambiente que aquela pessoa está inserida. A teleconsulta não nos dá essa possibilidade, né? Especialmente do exame físico. Mas, por exemplo, a gente consegue algumas facilidades que a gente entra na casa das pessoas. Então, a gente vê realmente o modo de vida delas, como é que elas se comportam dentro daquele ambiente familiar. Então, assim, para nós que somos médicos de família, né, e que estamos trabalhando nessa teleconsulta, a diferença é essa. A gente também vê algumas vantagens na teleconsulta, que é esse acompanhamento das pessoas ao longo do tempo, né, que é uma das características da medicina de família.